No início dos anos 80, a imprensa brasileira começou a publicar uma série de reportagens sobre uma nova e desconhecida síndrome que na época era mortal, a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS em inglês. Com abordagens marcadas por ignorância e preconceito, a doença em princípio era chamada de câncer gay. O vírus só foi descoberto oficialmente em 1983 pelo médico imunologista francês Luc Montagnier e se tornou uma das mais graves doenças da história. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para receber notificações de mais vídeos. Conheça a vida e a obra de 8 brasileiros famosos que lutaram contra a doença, mas não resistiram e faleceram entre os anos de 1988 e 2000, de complicações decorrentes da AIDS. Conhecido como galã da televisão brasileira nos anos 1980, Lauro Corona fez sucesso nas novelas Dancing Days, Elas por Elas, Louco Amor, Corpo a Corpo e Direito de Amar. Também estrelou filmes como O Sonho Não Acabou e Bete Balanço. Em 1989, Lauro morreu de insuficiência respiratória e renal, causadas por complicações decorrentes da doença. Uma das primeiras celebridades a morrer por complicações do vírus. Atuava na época no folhetim Vida Nova. A despedida de seu personagem foi feita às pressas, utilizando um áudio do ator declamando um poema de Fernando Pessoa. Quando Lauro passou a sentir sintomas e complicações decorrentes da infecção em 1988. Nesse ano, o ator perdeu muito peso e começou a desenvolver sarcomas de Kaposi, manchas roxas decorrentes da AIDS. Ele se recusava a assumir a doença, mantinha os problemas de saúde em segredo, até para os amigos e tratava eventuais sintomas com homeopatia. Lauro tinha uma vida sexual discreta, por ser recordista de correspondência da Globo, evitava falar de sua orientação sexual. Chegou a namorar alguns homens, mas nunca assumiu, devido ao preconceito das pessoas contra os homossexuais. Sandra Brea, musa da televisão dos anos 70 e 80, ela atuou em novelas como Bem Amado, Os Ossos do Barão, Elas por Elas e Tititi. Em 1993, anunciou que era soropositivo, passando a lutar contra o preconceito e a desinformação sobre a doença. Afastada para cuidar da saúde, declarou que não morreria de AIDS. Morrerei como qualquer um, atropelada. No final de 1999, foi diagnosticada com câncer de pulmão. Após recusar o tratamento com quimioterapia, morreu poucos meses depois, no início dos anos 2000, aos 48 anos. Lançada no filme Menino do Rio em 1981, Cláudia Magno atuou em diversas novelas da TV Globo, como Meu Bem Meu Mal, Final Feliz, Felicidade, Um Sonho a Mais, Roda de Fogo e Fera Radical. A atriz fez diversos trabalhos na televisão, como as novelas. Em 1988, venceu o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília, por presença de Marisa. Em 1993 começou a enfrentar problemas de saúde, e depois de um quadro de pneumonia, descobriu ser soropositivo e teve seu tratamento custeado na época pela própria Globo. Cláudia atuava na novela Sonho Meu, quando foi internada por complicações da doença. Ela faleceu por insuficiência respiratória aguda, em decorrência da AIDS, aos 35 anos de idade, no dia 6 de janeiro de 1994. Quem não se lembra do lendário personagem Etevaldo, do Castelo Rá-Tim-Bum, seriado da TV Cultura que fez sucesso nos anos de 1990 e 2000. O responsável pelo consagrado papel era Wagner Bello, que morreu aos 34 anos de idade, também em virtude de complicações da AIDS no dia 12 de agosto de 1994, inclusive durante as gravações do programa. Como seus irmãos, todos hemofílicos, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, contraiu o vírus em transfusões de sangue em 1986. Tornou-se uma das figuras públicas mais atuantes na defesa dos direitos dos portadores, tendo fundado no mesmo ano a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Betinho, no entanto, é mais lembrado pela ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Bastante atuante na vida política e social do país, dizia que a sua condição de soropositivo o forçava a comemorar a vida todas as manhãs. Morreu em 1997, em decorrência de complicações da doença, aos 65 anos. Poeta do rock nacional, Agenor de Miranda Araújo Neto,
conhecido como Cazuza, conquistou o Brasil com seu talento, compondo e interpretando canções marcantes. O cantor surgiu como líder da banda Barão Vermelho e aproximou-se da MPB em sua carreira solo, aclamado pela crítica. Em 1986, foi internado com pneumonia, e os exames mostraram que estava infectado com HIV. Depois de 2 meses nos Estados Unidos para se tratar com AZT, o primeiro antirretroviral conhecido no mercado, ele voltou ao Brasil para se dedicar ao disco mais importante de sua carreira, Ideologia. No início de 1989, no auge do sucesso, assumiu publicamente ser portador da doença e passou a comparecer a premiações em uma cadeira de rodas, pois queria desmitificar a AIDS. Morreu um ano seguinte, aos 32 anos de idade, vítima de um choque séptico causado pela doença. Cerca de 7.000 pessoas compareceram ao seu velório no dia 7 de julho de 1990. Um dos maiores nomes da música nacional, Renato Russo liderou com maestria a badalada banda Legião Urbana, com o qual lançou 7 álbuns de estúdio e vendeu cerca de 20 milhões de discos. O músico brasiliense também lançou-se na carreira solo. Seu sucesso foi interrompido no dia 11 de outubro de 1996, também por consequência da doença. O artista tinha 36 anos de idade e até hoje, assim como Cazuza, é idolatrado por fãs. Mais conhecido como Renfil, o cartunista mineiro Henrique de Souza Filho foi um dos primeiros brasileiros famosos a ter a morte em decorrência da AIDS divulgada amplamente. Ele faleceu no dia 4 de janeiro de 1988, aos 43 anos. Renfil herdou da mãe a hemofilia, que impede a coagulação do sangue e faz com que a pessoa fique mais suscetível a hemorragias. O cartunista contraiu a AIDS durante uma das transfusões de sangue que precisava fazer com frequência, assim como seus irmãos, o músico Chico Mário, que morreu no mesmo ano, e o sociólogo Betinho. Renfil destacou-se como um cronista de humor, tanto desenhando como escrevendo, sempre com críticas certeiras à política do país. Em pleno regime militar, lançou a revista satírica Fradim, eternizando personagens como Graúna, o Bode Orelana e o nordestino Zeferino. Jornalista e escritor, Caio foi considerado um dos expoentes de sua geração pela forma com que escrevia, principalmente sobre solidão. Ele descobriu a AIDS durante uma estadia na França em 1994, voltou para o Brasil e decidiu morar na casa de seus pais em Porto Alegre, onde morreu no início do ano de 1996. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos.